Eu denunciei meu vizinho para a polícia e o forcei a se mudar. Eu, uma mulher de 22 anos, e meu parceiro James, nome fictício, nos mudamos para nosso primeiro apartamento há 2 anos. Nosso vizinho ao lado, vamos chamá-lo de Ahmed, nunca gostou de mim. Ele alegava que fazíamos muito barulho em horários aleatórios do dia. Acontece que a parede do quarto dele é compartilhada com a parede da minha sala de estar. As paredes são muito finas em nosso apartamento. Consigo ouvi-lo escovar os dentes de manhã. James sofre de ansiedade grave, e quando o vizinho bate na nossa parede para nos mandar calar a boca, isso assusta James e ele simplesmente se fecha pelo resto da noite. O primeiro ano morando lá foi realmente doloroso, não podíamos ouvir música, receber pessoas, assistir TV depois das 20 horas, porque o vizinho batia na parede. Um dia, eu estava tomando banho, eram 14 horas, e o vizinho veio e bateu na minha porta. Ele não bateu, mas bateu nela com força. Fui até a porta dele, bati e perguntei qual era o problema dele. Ele disse que se incomodava em me ouvir todos os dias. Eu disse que sentia muito, mas que não era minha culpa que as paredes fossem finas. Também disse a ele que eu tenho o direito de fazer barulho o quanto quiser, desde que seja antes das 21 horas. Ele não gostou disso e me disse para eu ficar esperta a partir de agora. Devido ao meu horário de trabalho, muitas vezes fico sozinho em casa, e isso me assustava, então todas as interações que meu parceiro e eu tivemos com os vizinhos foram gravadas por um dos nossos celulares. Uma manhã, meu parceiro e eu estávamos jogando videogame e o vizinho bateu na parede novamente. Fui até a porta dele, bati, e ele simplesmente partiu para cima de mim. Ele me segurou pela gola, me empurrou contra a parede e começou a me insultar. Tudo foi capturado pelas câmeras, tanto as do corredor quanto a do meu celular. Chamei a polícia e ele foi preso. James prometeu ao vizinho que retiraríamos as acusações se ele simplesmente se mudasse. No mês seguinte, o vizinho se mudou e ligamos para a polícia para informar que não queríamos mais prosseguir com as acusações, mas em meu país, a polícia se reserva ao direito de continuar uma investigação se quiserem. Eu tenho que ir ao tribunal para testemunhar contra o meu vizinho e ele pode ser deportado por causa disso. Há cerca de 6 anos, minha avó quase morreu, e meus pais quase se divorciaram. Minha avó levantou-se para deixar o cachorro sair, mas quando ela foi se juntar a meu avô na cama, tropeçou, bateu a cabeça na mesa e desmaiou na cama. Meu avô acordou em uma poça de sangue. Ele ligou para a ambulância e depois para minha mãe. Ela teve 2 paradas cardíacas no caminho para o hospital. Minha mãe pegou o primeiro avião para estar lá. Meu pai não foi. Ele tinha uma grande conferência para ir no dia seguinte. Minha mãe chegou lá e estava ajudando meu avô. Eles estavam entrando e saindo do hospital para verificar minha avó e tentar resolver as coisas que precisavam ser feitas. Ela estabilizava por algumas horas e depois tinha outra parada cardíaca. Minha mãe me ligou na manhã seguinte após chegar lá, pedindo para eu ir ficar com o cachorro. Eu estava a cerca de 3 horas de distância na universidade na época, enquanto meu pai estava na conferência, e eu fiz isso. No terceiro dia no hospital, ainda sem certeza sobre a condição de minha avó, ela ligou para meu pai na conferência para falar com ele, buscando apoio e para dar uma atualização. Enquanto isso, na conferência, ele conheceu a irmã de sua primeira esposa. Eles continuaram amigos depois que ele se divorciou dela. A irmã disse que entendia por que eles se separaram e achava que era melhor eles terem feito isso antes de terem filhos. Ele sempre foi um bom e solidário tio para os filhos dela. No entanto, quando a primeira esposa dele, irmã dela, o processou por mais pensão alimentícia, mesmo que eles já estivessem divorciados há mais tempo do que estiveram juntos naquele ponto, porque ele fechou um negócio muito grande que lhe rendeu muito dinheiro, e ela argumentou que ele começou a trabalhar no projeto enquanto eles estavam juntos, então ela ainda tinha direito à metade. A irmã testemunhou, ou escreveu uma declaração, não tenho certeza, contra ele e até enviou mensagens ofensivas dizendo que a irmã dela tinha direito a mais e que ele era uma desculpa de homem se não lhe desse mais dinheiro, porque ela mal estava conseguindo sobreviver e ele estava deixando ela sofrer. Ela até disse algumas coisas muito insultuosas sobre minha mãe, já que ele estava noivo dela na época.
Minha mãe acredita que a irmã gostava dele e esperava namorá-lo assim que o próprio divórcio dela fosse finalizado, porque, segundo minha mãe, assim que a irmã da ex descobriu que ele estava namorando minha mãe, ela começou a se afastar e só o convidava para eventos familiares com as crianças dela, e especificamente não convidava minha mãe, dizendo que não se sentia à vontade com um membro não da família indo lá, mesmo depois de ficarem noivos. E então minha mãe acredita que é por isso que ela mudou de lado. Na conferência, ele encontrou a irmã de sua ex-esposa novamente, e eles tiveram uma conversa civilizada. Eles até fizeram planos para se encontrar para tomar um café quando ambos voltassem. Então, quando minha mãe ligou para contar a ele sobre como a mãe dela ainda não havia acordado e os médicos ainda não tinham certeza se ela sobreviveria, ele passou toda a ligação falando sobre como estava feliz por ter reconectado com a irmã de sua ex e como estava animado com a possibilidade de reavivar sua amizade. E como ele esperava jantar juntos uma noite na conferência. Ele nem sequer perguntou como minha avó estava antes de ter que voltar para a conferência. Ela ficou tão brava e desolada. Ela estava com medo de que sua mãe morresse e ele não só não estava lá fisicamente, mas mentalmente estava mais focado em reavivar a amizade com a irmã de sua ex, a mulher que a chamou de interesseira. Ele não ligou naquela noite, nem ela ligou para ele. No dia seguinte, minha avó acordou. Ela estava melhorando. O foco de minha mãe foi durante a próxima semana ou mais inteiramente em ajudar seus pais a se recuperarem e voltarem à vida normal. Depois da conferência, ele voou para se juntar a ela, e ela diz que a ajuda dele foi inestimável, pois ele conseguiu ajudar com algumas das contas e questões de seguro que eles não conseguiram resolver. Eu contei aos meus instrutores o que estava acontecendo e pude fazer meu trabalho da faculdade remotamente. Eu sou muito grata porque meus instrutores foram muito compreensivos. Ela principalmente superou isso, embora mais porque tinha outras coisas em que se concentrar. Até que ele fez planos para se encontrar com a irmã de sua ex-esposa no dia seguinte ao planejado para eles voltarem. Então, duas coisas importantes para observar sobre o porquê disso funcionar como uma vingança. Meu pai sofre de uma intolerância grave à lactose e toma uma tigela de cereal todos os dias no café da manhã com leite sem lactose, mas ele realmente não consegue distinguir a diferença. Eu fiquei bastante chateada com ele. Eu não falei com ele durante todo esse tempo. Não era que eu evitava as ligações dele, ele simplesmente não ligava. E quando eu ligava, geralmente recebia uma mensagem de texto de volta dizendo que ele estava ocupado. Pode ter sido a mãe dela, mas também era minha avó. E eu não podia recorrer à minha mãe para apoio emocional, porque eu estava sendo o apoio emocional dela. E não podia contar com ele também. Estou feliz que meus amigos estavam lá para mim. Um deles veio ficar comigo enquanto eu cuidava do cachorro, para que eu não ficasse sozinha. E mesmo assim, eu não estava tão chateada quanto minha mãe estava. Mas ela estava tão cansada e esgotada que reservou um hotel e planejou ficar lá por alguns dias. Ela planejava pegar o cachorro e levá-lo com ela, enquanto meu pai ficava em casa sozinho. Ela disse que só precisava de um tempo sozinha. Antes deles voltarem, eu esvaziei o recipiente de leite sem lactose na geladeira e o enchi com leite integral. Eu fui com minha mãe para o hotel e jantamos, só nós duas. E eu voltei para a universidade depois, então não sei os detalhes exatos do que aconteceu depois. O que eu sei é que ele acabou cancelando os planos com a irmã da sua ex-esposa, depois passou a maior parte da próxima semana, enquanto minha mãe estava em um hotel, preso no banheiro. Me senti mal com isso, pois parecia que ele nunca percebeu que era o leite, então continuou bebendo. Eu soube pela minha mãe que a irmã da ex não reagiu bem ao cancelamento dos planos por parte dele, o que parece verdade, já que se passaram 6 anos e não parece que eles tenham voltado a se falar, e ele pediu desculpas a ela por não estar lá por ela. Mas as coisas ficaram muito tensas por alguns meses. E ela foi visitar seus pais por uma semana todos os meses, por cerca de 6 meses, sem ele.